Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15 somente. Então abra aí a sua Bíblia. Se você está nos acompanhando pela televisão, está com o seu celular na mão, não fique zapeando nesse momento. Abra a Bíblia aí, ligue aí, conecte na Bíblia. Preste bastante atenção, participe agora desse momento. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar o seu coração. Então não se deixe ser distraído nesse momento. Pega aí a sua Bíblia nesse momento, abra a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. E diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu vou ler novamente. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Essa palavra me veio ao coração ontem à tarde, no momento de meditação da palavra de Deus. Quando eu li, eu fui muito confortado por essa palavra, porque é o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja muito difícil, uma igreja abençoada, uma igreja na qual havia pessoas, homens e mulheres de Deus realmente, pessoas salvas por Jesus Cristo, mas pessoas muito difíceis. E Paulo trabalha com amor e com dedicação a essa igreja, a esses irmãos amados. No capítulo 4, o capítulo que nós lemos, Paulo está falando da sua realidade ministerial. Paulo, ele começa a dizer para os irmãos o que ele estava passando e o que ele enfrentava para que o evangelho puro, o evangelho de Cristo, o evangelho que traz a salvação, pudesse chegar à vida daqueles irmãos. E Paulo fala logo no primeiro versículo do capítulo 4, que ele só está no ministério por causa da misericórdia de Deus. Paulo, ele olha para si mesmo e fala para os irmãos: olha, eu sou apóstolo primeiro por causa de Cristo. Não fui eu que escolhi a mim, foi Deus que me escolheu. Através de Cristo Jesus, foi Deus que me chamou para o ministério. E isso é pela misericórdia, é a obra da misericórdia de Deus. Paulo não se exalta em nenhum instante. Paulo, ao contrário, ele se humilha. Paulo, ele reconhece quem ele é. E que não poderia ser o que era, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. E ele começa a falar com os irmãos, nesse capítulo 4, que ele não só exerce um ministério por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia, mas o apóstolo Paulo fala: olha, nesse ministério eu tenho sofrido muito, eu tenho passado por muitos momentos difíceis, mas eu tenho um tesouro enorme guardado no vaso de barro. O apóstolo Paulo está falando assim: o Espírito Santo de Deus, que é um tesouro imensurável, é algo que não pode ser contado, não pode ser medido, isso está dentro de mim. Através de Cristo Jesus agora, eu sou o recipiente do Espírito de Deus. E ele fala assim: olha, eu tenho esse tesouro nesse vaso de barro. Eu sou totalmente descartável, porque se há algum valor em mim, o valor não está na minha pessoa, mas o valor está naquele que habita em mim. Isso é fantástico. Paulo está ensinando para a igreja como se vive a vida cristã. A vida cristã é vivida com humildade, coisa que a igreja de Corinto não tinha muita humildade. Precisava aprender, porque a vida aprendida com Jesus, a vida vivida com Jesus,
A vida de servo do reino de Deus é uma vida de humildade. Nós somos servos, não somos senhores. Nós somos servos uns dos outros. E Paulo, ele se coloca como servo da igreja do Senhor, servo dos irmãos. Ele só é o que é por causa da misericórdia de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo, e ele está fazendo uma obra muito grande, mas ele reconhece que não há nenhum valor em si mesmo. Há um valor muito grande, mas esse valor é do Espírito Santo que habita nele, porque ele mesmo é um vaso de barro. E ele fala assim: eu tenho um grande tesouro guardado nesse vaso de barro. E por quê? Porque a excelência do poder é de Deus e não minha. Porque tudo que está acontecendo é por causa de Deus. É Deus que faz o querer e o realizar, e isso eu aprendo constantemente na minha vida, e eu preciso aprender. Você, meu amado irmão, precisa aprender, se você quer ser um cristão profícuo na obra de Deus. Se você quer realmente ser um cristão relevante no reino de Deus. Porque há muitos cristãos nominais. O cristão nominal é aquele que se chama cristão, e não há impedimento para isso. Qualquer uma pessoa pode se denominar cristã. Qualquer uma pessoa pode falar que frequenta um templo de culto. Qualquer uma pessoa pode experimentar até da graça e das bênçãos de Deus derramadas sobre a igreja de Cristo. Por quê? Porque eles estão na convivência cristã, participam das coisas da igreja, participam do ministério. Mas realmente o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, o súdito do reino, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que sabe quem ela sabe o lugar que ela deve estar. E é isso que o Evangelho faz no nosso coração, porque Paulo, ele era um homem arrogante. Todo mundo que conhece a história de Paulo antes da sua conversão, nós percebemos um homem totalmente arrogante, presunçoso, cheio de justiça própria. Mas agora, em Cristo Jesus, esse homem realmente é transformado. Se você quer ver alguém transformado na Bíblia, olha a vida de Paulo. E é tanto que ele mesmo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo, quando ele é convertido, quando o Espírito Santo faz a obra no seu coração, realmente há um novo nascimento. Paulo agora realmente é um outro homem. E agora ele começa a trilhar pelo caminho da humildade. Paulo, agora ele reconhece que tudo o que acontece na vida dele, ou o que acontece através dele, é por causa simplesmente da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Como nós precisamos reconhecer isso, meus amados irmãos. Você quer ser um gigante na fé? Você quer crescer no reino do Senhor? Seja humilde. Seja imitador de Cristo. Imite Paulo no seu proceder. E Paulo fala assim: olha, eu tenho um grande tesouro nesse vaso de barro, para que a glória do poder seja de Deus e não minha. Essa glória não me pertence, pertence a Deus. Paulo fala assim: eu sei o que está acontecendo. Eu sei de milhares de pessoas que estão se convertendo. Eu sei que através do meu ministério, muitas igrejas têm sido abertas. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo curadas, libertas. Mas eu não tenho crédito algum nisso. Porque a glória é toda de Deus e não minha. Porque o que faz realmente acontecer é aquele que habita em mim. O poder que faz com que tudo isso aconteça não é meu, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo ainda continua conversando com a igreja de Corinto e fala assim: olha, eu tenho passado por muitas lutas no ministério. E ele começa a falar no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está falando para os irmãos é o seguinte: vocês precisam entender o processo pelo qual eu estou passando, e não só eu, como os apóstolos de Cristo. O preço que nós pagamos para levar o Evangelho, o preço que nós estamos pagando para com que esse Evangelho da verdade, esse Evangelho de vida, esse Evangelho que muda corações, chegue até vós. Paulo fala assim: olha, nós somos atribulados, nós muitas vezes com os acontecimentos nós ficamos perplexos, nós somos constantemente perseguidos, nós levamos no nosso corpo o morrer de Cristo. Mas olha só o que Paulo diz: olha, não tem problema, porque se nós levamos no nosso corpo o morrer de Cristo, o morrer de Jesus, quer dizer, através das lutas, do padecer, das tribulações, enquanto essa morte vai agindo no nosso corpo, a vida de Cristo vai se manifestando. Porque eu posso até morrer, Paulo diz, eu posso ir cadentemente e processualmente morrendo a cada dia por causa da obra de Cristo. Mas a cada passo que eu dou em direção à morte, mais a vida de Cristo se revela em mim e através de mim. E é por isso que Paulo está tão animado, porque não importa se ele está morrendo, não importa se o seu corpo está padecendo. E quem conhece um pouco da história de Paulo sabe que Paulo, o apóstolo, era um homem doente, era um homem que sofria com muitos problemas de saúde. Mas Paulo, ele está se alegrando porque ele fala assim: olha, eu posso estar padecendo, o meu corpo está experimentando o morrer de Cristo, mas também eu estou experimentando o viver de Cristo, essa vida de Cristo que está se revelando não somente a mim, mas em todas as pessoas com as quais eu lido. As pessoas que eu tenho pregado, as pessoas que têm olhado para mim, percebem que realmente eu estou morrendo, o meu corpo está padecendo, está se corrompendo, mas eles percebem em mim um fluir de vida, e essa vida não é minha, é a vida de Cristo, que começa a fluir de mim para os outros. Você está conseguindo perceber o que é ser cristão realmente na experiência de Paulo? Paulo está ensinando a igreja, Paulo está ensinando para nós. E Paulo, ele chega no versículo 15, e ele fala aquilo que nós lemos. Ele fala assim: porque todas as coisas, quer dizer, tudo isso que eu acabei de falar, todo o meu sofrimento, toda a minha angústia, todo o meu padecer, tudo isso é por amor de vós. E isso encheu o meu coração de alegria. Isso deveria encher o seu coração de alegria. E eu glorifiquei a Deus pela vida de Paulo, porque por causa de Paulo, do sofrimento de Paulo, esse evangelho chegou a nós. De tal forma que quando ele fala para a igreja de Corinto: olha, todo esse meu sofrer, esse meu padecer, as angústias que eu carrego no coração por causa do peso do ministério, para que o evangelho chegue ao seu coração, para que você possa conhecer a verdade e a verdade te libertar, para que você possa ter uma nova vida, para que você tenha vida abundante, para que você possa conhecer a Cristo. Tudo isso que eu sofro é por amor de vós, é por amor. Eu faço isso por amor, e isso me encheu de gratidão, de alegria no coração, porque um dia Deus levantou um homem e colocou esse amor no coração dele, para que pudesse pagar um preço alto, para que o evangelho de Cristo pudesse chegar a mim. E ainda mais, me trouxe alegria no coração, porque eu sei que não somente Paulo, mas muitos outros, centenas, milhares de pessoas pagaram um alto preço, deram as suas vidas para que o evangelho chegasse a nós, para que eu pudesse hoje, no conforto
da minha casa, como você aí na sua casa, pudesse ouvir a palavra da verdade, ouvir o Evangelho. Deus levantou centenas, milhares no decorrer dos séculos para que essa palavra pudesse chegar a nós. Tantas pessoas que deram a sua juventude, tantas pessoas que passaram madrugadas em oração, pessoas que passaram dias e dias jejuando para que a obra de Deus seguisse adiante, para que a pregação do Evangelho pudesse perpetuar-se no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, e agora estamos aqui recebendo esse maná que desce do céu. Nós estamos aqui recebendo o fruto do trabalho desses homens. E nós podemos escutar a boca de Paulo dizendo: olha, tudo isso que eu fiz foi por amor de vós. Mas Paulo diz o seguinte: olha, não é simplesmente fazer por fazer, tem um objetivo. E Paulo fala assim: o objetivo é o seguinte, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a palavra graça é caris, favor imerecido, um favor. Paulo está falando assim: não, isso que vocês estão recebendo de mim, isso que vocês recebem dos apóstolos, isso que vocês receberam como herança de um fruto de uma vida, de trabalho árduo no ministério, o meu padecer, o meu sofrimento, tudo isso é graça. Eu dou de graça para vocês, por amor, é obra do amor que eu tenho por Jesus, e agora eu dou para vocês de graça, é obra da graça, porque eu recebi pela graça, e eu dou de graça, é caris. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que eu estou dando a vocês não tem valor a ser pago, ou melhor, não pode ser pago, ninguém consegue pagar. Por isso que a outra palavra que ele diz, que é ações de graças, não é caris, mas é eucaristia, a palavra no grego, que se diz gratidão. O apóstolo Paulo fala assim: vocês, como eu, vocês deveriam receber a palavra de Deus, o Evangelho que chegou até vós, através de muito sacrifício, através de muitos homens e mulheres que entregaram-se à morte, ao martírio, a uma vida reclusa, para que o Evangelho pudesse chegar até vocês. Então, vocês devem receber isso como graça de Deus, um favor de Deus para vocês. Vocês não têm como pagar e vocês não precisam nem se esforçar para pagar. Mas o que Paulo está falando é o seguinte: deve suscitar do coração de vocês, ao invés da vontade de pagar, o desejo de retribuir, não, vocês devem sair do coração de vocês algo ainda muito mais profundo. E mais profundo do que isso é eucaristia, gratidão. Gratidão nós só temos, esse sentimento de gratidão só é revelado quando nós não temos como pagar por aquilo que foi feito a nós. Quem sabe você já passou um tempo muito difícil na sua história e alguém te socorreu e você não tinha como retribuir de forma alguma, e aquilo que foi revelado no seu coração é exatamente disso que eu estou falando, a gratidão. Você é eternamente grato por aquela pessoa. Você é grato, você é grata, porque você recebeu algo que não esperava. Você recebeu o consolo que não esperava, o socorro que não esperava. E não tendo assim como retribuir, a única coisa que você pode fazer é ter gratidão. E o apóstolo Paulo está falando assim: olha, tudo isso que nós fizemos, tudo isso que eu faço, eu exponho-me ao martírio, à morte a cada dia, para que a vida de Cristo seja revelada em vós, e tudo isso eu faço por graça, é um presente de amor. A única coisa que vocês precisam fazer é ter gratidão, receber como algo que vocês não merecem, receber com alegria na alma.
E a única coisa é deixar fluir do seu coração gratidão. Porque a gratidão tem como um objetivo ainda muito maior, que Paulo fala, que é glorificar a Deus. O cristão que entende a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o cristão que entende todo o movimento de Deus a nosso favor, quando você, agora em 2020, você entende que antes da fundação do mundo, Deus já sabia o seu nome. E lá antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Deus já tinha escrito o seu nome no livro da vida. E lá antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido crucificado por você. De tal forma que lá, antes da fundação do mundo, a salvação de Deus já tinha sido decretado para a sua vida. E no tempo histórico, você nasceu. Você nasceu. Tempos depois, Deus veio ao seu encontro e te chama. Deus veio, te chama, te compra, te perdoa, te santifica, glorifica a sua vida. E nós seremos ainda mais glorificados no final. Agora, eu sou nova criatura. Agora eu sou cidadão do reino dos céus. Tudo isso, meu amado irmão, eu não tenho como pagar. A única coisa que eu tenho que fazer é receber. Eu recebo a salvação de Cristo. Eu recebo a nova vida. Eu recebo agora um destino que me conduzirá para a glória eterna. Agora eu recebo como um presente de Deus todos os benefícios da graça. Eu agora sou filho de Deus. Eu posso chamar Deus de Pai. Agora eu tenho comunhão íntima com o Espírito Santo, de tal forma que o Espírito Santo decidiu habitar em mim. Em mim. E a única coisa que eu posso fazer é eucaristia. Eu ser grato, eu ter gratidão e viver com essa gratidão no coração. E Paulo está falando que essa gratidão do povo de Deus glorifica o Pai. Nós glorificamos a Deus quando somos satisfeitos nele. Quando eu entendo tudo o que foi me feito, quando eu entendo e percebo que essa história, a história da minha vida, o que está acontecendo comigo hoje, não começa com o meu nascimento, mas começa há milhares e milhares de anos antes. E que Deus, no decorrer dos séculos, foi levantando homens e mulheres corajosos que deram as suas vidas para que esse evangelho chegasse até mim aqui hoje, 2020. Para que eu recebesse, como Paulo está dizendo, como fruto de amor, essa graça. E eu vivo agora com gratidão. Gratidão reconhecendo que eu sou de Deus. Aí eu vivo feliz, satisfeito em Deus. Eu glorifico a Deus quando eu estou satisfeito em Jesus, satisfeito em Cristo. Meu irmão, como está a satisfação da sua alma, da sua vida nesses dias de pandemia? Você está insatisfeito, você está reclamando muito, você só vê lutas e tribulações. Não, um cristão, um verdadeiro cristão, ele se satisfaz em Deus. Deus é a nossa porção. Essa palavra é muito poderosa, porque é como se fosse o prato de comida. É aquilo que vai me alimentar, aquilo que vai me sustentar. Então, Cristo é a minha porção, é aquilo que eu tenho. Eu não tenho mais nada, porque é Cristo que vai me alimentar. É Cristo, é somente Cristo, porque nada mais tem o poder de fazer isso em mim. Mas nós buscamos satisfação, muitas vezes, em outras coisas. A satisfação da vida nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, e isso não glorifica a Deus. Mas eu glorifico a Deus quando eu sou mais satisfeito nele. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja. Gratidão é ser satisfeito em Deus, é ser grato a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Oh, meu amado irmão, eu quero encerrar
porque do jeito que eu estou indo aqui, eu poderia ficar a noite toda conversando sobre isso, sobre essa graça, sobre esse amor que nos alcançou, sobre essa alegria que inunda a nossa vida e deve transbordar como um rio de águas vivas do nosso interior. Mas eu quero parar por aqui. Eu quero parar dizendo o seguinte: você não sabe e você não percebe, muitas vezes, o quanto tem pessoas, como o apóstolo Paulo, lutando por sua vida. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos da nossa realidade, dos acontecimentos, mas nós não percebemos que Deus tem levantado pessoas para orar por nós. Hoje eu fui surpreendido, eu fiquei sabendo de uma pessoa que todos os dias tem orado por mim, e se eu morresse hoje, eu não ficaria sabendo. Essa pessoa ora por mim todos os dias, todos os dias. Com certeza, você tem pessoas que oram por você, que lutam por você. E às vezes nós não percebemos. Nós não percebemos que pessoas, às vezes, ainda que nós não sabemos, mas essas pessoas estão doando as suas vidas por amor de nós, porque nos amam e pagam um preço por nós, para que possamos ter uma vida boa, uma vida tranquila. Essas pessoas oram por nós, essas pessoas nos ajudam. E nós precisamos despertar essa gratidão no coração. Eucaristia, receber cáris, receber essa graça, mas como retribuição, ser grato, gratidão. Desperte gratidão no seu coração por tudo que Deus tem feito na sua vida. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Vocês não percebem o que eu tenho feito, o que eu tenho passado. Vocês têm reclamado de mim, vocês têm murmurado a meu respeito, mas vocês não sabem o que eu tenho feito, o que eu tenho pago para que o Evangelho chegue até vós. O Espírito Santo de Deus inunde o seu coração de alegria e de contentamento do Senhor, porque é Ele que faz o querer e o realizar. É Ele que nos conduzirá salvos para a eternidade. Deus querido, Pai amado, eu quero clamar pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que o Senhor continue despertando nosso coração, ó Deus, realmente o que é ser cristão, o que é ser servo do reino de Deus. Que o Senhor desperte no nosso coração, ó Deus, a alegria e a gratidão, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Louvamos a Ti e agradecemos pela vida de milhares e milhares de pessoas que deram suas vidas, como o apóstolo Paulo, para que o Evangelho chegasse até nós, para que pudéssemos experimentar dessa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, uma semana espetacular, abençoada na Tua presença. Que, ó Deus, o Senhor nos faça vitoriosos a cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.